O que eu quero é condição diferenciada de preço, né? Preço bom. Oferta financiamento com taxa zero, pagamento em 18 parcelas, mediante a entrada de 50% do valor total do veículo. Opção disponível para todas as versões EX30, do EX30, né? Que é a Core, a Plus e a Ultra. Então, você percebe aí, agora eles estão dando também aí o Wallbox, tá? E, enfim, eu não estou entendendo aqui por que eles escreveram isso, com incentivo adicional, a Volga garante a valorização de 100% da tabela FIP na troca de CVM. Ah, tá, entendi. 100% da tabela FIP se você levar o seu usado lá e você tira aí o Volvo. Por que eu estou ficando mais aqui? Eu estou ficando mais aqui porque é um carro bem interessante, mas ele tem aquele problema. Você está vendo que parte os preços de 229.950. Então, olha, você viu os modelos que tem aqui? Cadê os modelos aqui, ó? Olha os modelos que tem aqui, Core, Plus e Ultra. Isso significa que o mais barato, a bateria tem uma autonomia que não é muito grande, pelo que eu vi na época. Eu cogitei de fazer a pré-compra. Mas aí, quando eu vi o preço e vi que tinha menos autonomia ainda do que os da BYD, eu decidi pela BYD. Faz parte, né, do negócio você comprar ou não determinado veículo ou comprar ou não determinado bem por conta das características interessantes dela, né? Associação Brasileira de Veículos Elétricos repudia a inclusão de carros elétricos no imposto do pecado, claro, né? E agora, Stellantis e GM terão 1,1 bilhão de dólares para produzir carros elétricos. Olha aí, ó. Biden prepara incentivo para ampliar a produção de carros elétricos componentes do ZEUA. Lá, o Biden decide. Aqui, o presidente não tem muito poder de decisão, tá? Quem decide é o Congresso Nacional e é o Senado. Não adianta o presidente querer resolver alguma coisa, porque ele não vai resolver. Quem resolve é aquele pessoal que está lá, lamentavelmente, vivendo no século passado, né? Então, você vê, é uma situação bastante difícil, né? Então, lá tem aquele lado político, como aqui também tem, lamentavelmente, né? E quando entra política no meio, o maior prejudicado é sempre o consumidor. E vai por aí afora, tá? E vai por aí afora. Tem uma notícia interessante aqui da BYD, que o BYD Song Pro será o primeiro modelo com produção nacional da marca. Ele é híbrido e vai começar a ser montado até o final do ano. Interessante isso. Vamos ver como é que vai ser o preço disso aqui, né? Sendo fabricado no Brasil. Muita gente fala que começou a falar lá atrás que ele ia ser mais barato, que é isso, que é aquilo. Cara, se eu conheço bem esse país, eu posso estar muito enganado, espero estar. Não é para ser mais barato do que importado, mesmo que o importado pague imposto de importação. É uma coisa incrível, mas é a realidade nossa aqui, infelizmente, do nosso país. E essas são as notícias que eu queria dar a respeito da mobilidade elétrica hoje aqui para vocês nessa live. E gostaria de pedir a você que assistiu ao vivo, que divulgasse essa live. Se você assistiu ao vivo, cara, divulga essa live, porque aqui a gente leva a mobilidade a sério, a gente fala as verdades, né? Nada de fake news, né? Ah, falando em fake news, vocês devem estar cansados de receber aí aqueles vídeos, né, de carro elétrico pegando fogo, né? Cara, se você der uma pesquisada, você vai ver que aquilo tem mais de 10 anos. São os especialistas em fake news do Brasil que fazem isso para denigrir o carro elétrico e para continuar a viver no século passado. E por falar nisso, antes de começar a live, eu estava ali passando pela sala, minha esposa estava assistindo um carro a combustão explodindo, pegando fogo num posto de gasolina. Tá? Para quem não sabe,
a chance de um carro elétrico pegar fogo é de quase nada. E a de um carro a combustão pegar fogo é de 20%. Tá? A de um carro elétrico é de 1, 2, 3%. E a do carro a combustão é de 20%. Então, esse pessoal que vive denegrindo, né, a mobilidade elétrica é porque vive lá no século passado. Não é possível. Não tem outra explicação. Por quê? Cara, o carro elétrico ele é mais econômico, ele não tem barulho, ele não tem desgaste grande, que não tem um caminhão de peças, tá? Ele não consome combustível do tipo do petróleo. Aí tem um sujeito lá que vem e fala assim: não, mas para ele ser produzido, ele consome sim, ele também polui, ele não sei o quê, ele não sei o quê. Tá, o outro também. Só que o outro, além disso, faz todo o resto da sujeira, né? Que é queimar o combustível fóssil ainda. Além de consumir para ser produzido, ainda consome para queimar o combustível fóssil. Só que o que se gasta para se produzir um veículo elétrico e o que se gasta de energia para se produzir um veículo a combustão não tem comparação. Ou a combustão gasta muito mais, porque tem muito mais peças a serem feitas, fabricadas, que usam energia. Tá? Enquanto um motor de um carro elétrico, mais a transmissão do carro elétrico, tem uma, duas, três peças móveis, se você considerar o eixo do motor como peça móvel, o pinhão e a engrenagem de transmissão, que a gente chama de coroa. Tem três. Mas se você considerar que a única peça móvel é o eixo com o pinhão, a gente tem só duas. Olha a diferença. E um motor a combustão? Se bobear, tem umas 1.000, 2.000, sei lá eu quantas peças, depende do motor, da complexidade do motor. Tem um caminhão de peças, tá? E aí vem aquele outro e fala assim, viu? Cara, e quando você trocar a bateria? Quando você for trocar a bateria, o Diego perguntou isso para mim. Cara, eu só não dei risada porque assim, eu respeito as pessoas. Mas eu simplesmente posso te perguntar o seguinte, né? Você que me fez essa pergunta. O motor do seu carro não estraga? Quanto custa para fazer um motor do seu carro? Principalmente se você tiver um Volvo, se você tiver um Honda. Quanto custa? É barato? É caríssimo, tá? Se bobear, fazer um motor de um Volvo, por exemplo, é mais caro do que comprar uma bateria para o próprio Volvo, hoje em dia. E se não for hoje em dia, daqui a pouco já vai ser, tá? Mas com certeza é mais caro. Eu garanto que é mais caro, tá? É muito mais caro você restaurar um motor ou refazer um motor. Ah, mas dá para fazer pela metade. Legal, né? Meia boca é ótimo, tá certo. Você tem um Volvo, que é o carro premium, né? E você vai fazer o motor pela metade. Tá, entendi. Então tá bom, tá tudo certo então. Tá? Não tem nenhum problema. Quer dizer, cara, é uma coisa atrás da outra, é uma falta de pensar, né, cara? Quanto tempo dura um motor, a explosão, se o sujeito usar para valer? Tá? Quanto tempo ele vai durar? Usando normalmente 10.000 quilômetros por ano. Uma pessoa aí que vai ao trabalho e volta, viaja de quando em nunca e tal. Isso assim é usando relativamente bem. Agora, usando para trabalho, cara, eu teve uma época que eu usei para trabalho, eu rodei 30.000 no ano, né? 30.000, e eu não rodava tanto, eu não era viajante, não, tá? Não era viajante para vender coisas, não. Viajante roda muito mais que isso. E quanto dura um motor a explosão em uso contínuo assim? 100.000, 200.000, 300.000? Você viaja com um carro com 200.000 quilômetros, 300.000? Você tem coragem? Você não tem, né? Pois é. Agora, quanto dura uma bateria? A própria Toyota está dando garantia de uma bateria Blade da BYD que ela comprou para colocar no Toyota dela elétrico de 1.000.000 de quilômetros. Está dando garantia para quê de 1.000.000 de quilômetros? Para a bateria, que é a fonte de energia principal do carro deles. Olha só. Então, cara, sempre que você tiver um sujeito que vira para você e fala, ah, mas e isso? Ah, mas e aquilo? Tenta fazer ele pensar, né? Porque o grande problema nosso é que a gente não pensa. O povo vai com a boiada, né? O povo vai com a boiada. É um negócio esquisito, né? Aliás, tem
uma história legal que dá para contar aqui, que é a história daquela boiada que passava todo dia na frente de um pasto, que estava cheio de boi também, e tinha um boi lá que ele sabia falar, ele falava, vamos lá, ó, lá, o lugar que a gente vai é legal pra caramba, lugar bom, maravilhoso, tem comida beça e tal. E os bois lá, eles não sabiam falar, mas escutavam, entendiam, e ficavam ali, né? E tinha um boi ali que ele aprendeu a falar. Ele aprendeu a falar, mas ele ficou quietinho, ele ficou quietinho. O que que ele fez? A outra vez, na semana seguinte, quando a boiada passou por ali, ele falou, eu vou. Ele pensou, eu vou, mas não falou nada para não perceber que ele sabia falar, tá? E mais do que saber falar, o que que acontece? Esse cara, esse boi era muito inteligente. Ele aprendeu a falar e aprendeu a ler. Olha só, era o único boi que sabia falar e ler, cara. O que que ele fez? Pulou a cerca e foi com a boiada. Aí andou lá algumas horas e aí o cara lá, o boi lá na frente, olha, estamos chegando, olha que lugar maravilhoso. Aí tinha aquele complexo cheio de prédios e tal. E na entrada do prédio tinha uma tabuleta, assim, não é uma tabuleta, né? Mas tinha um letreiro, né? Tinha um letreiro. E aí o boi que sabia falar e ler, olhou e estava escrito assim, matadouro. Ou frigorífico tal matadouro de bois. Rapaz, ele virou nos pés e ó, voltou correndo. E voltou correndo e falando: é mentira, isso aí é perigoso, não sei o quê. Os caras, você vá, não sei o quê. Ou seja, vai com a boiada, vai com a boiada. E ele voltou lá para o pasto. E lá no pasto, ele contou para os outros. E quando ele contou isso para os outros, olha só como é que funciona, como é terrível a vida, né? Quando ele contou isso para os outros, o fazendeiro que estava ali perto escutou o boi falando. E quando ele escutou o boi falando, ele percebeu que não ia dar mais para enganar os outros bois. E no dia seguinte, o que que ele fez? Ele pegou o boi que falava e lia e fez um churrasco com ele. Então é isso que acontece aqui no Brasil também, tá? Então tomar muito cuidado para não ir com a boiada, aprender a ler, a escrever, a estudar, a analisar e a pensar, e aí sim você pode ser esse boi, mas muito cuidado com quem você fala, porque às vezes eles podem transformar você num churrasco, porque a boiada tem que continuar indo para o matadouro segundo os donos das boiadas, perfeito? E com essa história eu termino aqui a live de hoje e espero que você que está assistindo aí gravada e você que está assistindo ao vivo tenha gostado. Eu sei que foi uma live bem crítica e eu vou daqui para frente, já que eu entrei nesse ramo aqui, eu vou tentar fazer lives mais naturais, né? Aquelas que se espera da mobilidade elétrica, que é primeira viagem com meu BYD, não sei o que lá, etc, etc. Nada contra, eu nunca fiz. Então, talvez eu faça, talvez eu não faça. Então, dependendo da repercussão dessa live e da outra live, eu posso continuar ou posso encerrar o canal por aqui, ok? Então é isso, o canal com essa perspectiva aqui também e mesmo com as próximas, né? Não sei, ainda vou pensar no assunto, tá ok? Então, um grande abraço para você que está assistindo aí ao vivo, um grande abraço para você que assistiu gravado. E se você quiser que isso aqui continue, eu sugiro que você me mande directs, mensagens e coisas do tipo pelo Instagram, por onde for aí, eu vou botar lá os vídeos, você assiste e depois eu vou saber qual é realmente o pensamento das pessoas com relação a esse tipo de live e vou saber se vou continuar ou não. Perfeito? Grande abraço, fique com